Se liga aí, muito bom dia! Estamos começando dentro do nosso programa, o Papo das 11. E hoje nós vamos falar de Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Tá chegando o terceiro workshop, nós vamos falar dessa importância do Geoparque no estado do Rio de Janeiro, na nossa região. E para falar sobre isso, nós contamos com a professora Kátia Mansur. Bom dia, professora. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado, professora Kátia Mansur. Também conosco o professor Marcos Cambra. Bom dia. Bom dia, Merete. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prazer novamente estar aqui e agradecendo a oportunidade, mais uma vez, dada para o nosso projeto, né? Também conosco, ele que é o coordenador de comunicação do projeto, Felipe Abraão Monteiro. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Geodia. Só que hoje é dia de workshop. Sejam todos bem-vindos para mais uma grande live sobre a nossa terceira edição do evento. Bem, vamos falar um pouco o que é o Geoparque. Muita gente não sabe qual é esse projeto e a finalidade desse projeto, professora Kátia Mansur. Bom, o Geoparque é um território que tem no seu interior um patrimônio importante e ele é gerido de maneira a fazer a conservação desse território enquanto se divulga e se faz educação e se faz um apoio à geração de emprego e de renda. É uma chancela que a gente está buscando da Unesco. O Geoparque é um programa da Unesco. Então, o que nós estamos fazendo é preparando o caminho para a gente submeter esse projeto, que vai desde Maricá até São Francisco de Itabapoana, com um rico patrimônio geológico, natural, arqueológico, enfim, um lugar muito especial que merece ser, cujo patrimônio merece ser preservado e que o nosso papel, nesse momento, é divulgar essas riquezas e montar uma rede de informações que permita essa gestão integrada para fazer a submissão à Unesco, se tudo der certo, no ano que vem, a gente pretende. Então, o Geoparque é uma chancela da Unesco, ou seja, dá prestígio pela riqueza que nós temos. Nós somos muito ricos em cultura, em natureza, e a gente precisa não só divulgar, mas conservar toda essa riqueza, todo esse patrimônio. Então, o projeto tem essa função, né? Não é uma unidade de conservação, desculpa. Tem gente que ouve falar a palavra parque, imagina que é um parque como é o Parque Estadual da Costa do Sol. Não, dentro do Geoparque pode ter cidade, pode ter empresas, enfim, como tem, são os municípios. Então, dentro, por exemplo, de Araruama, tem empresas, tem cidade, tem vilas, tem pessoas, mas também tem essa riqueza toda. Então, isso, o Geoparque, ele faz essa ligação, e ele, então, não quer impedir que se desenvolva, mas, ao mesmo tempo, proteger aquilo de importante que a gente tem. Professor Marcos Cambra, quais são os ganhos sociais, econômicos, também de desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável que o Geoparque vem apresentando? Como a professora Kátia já mencionou, um dos objetivos do Geoparque o principal, na verdade, além de conservar toda essa riqueza patrimonial que os 16 municípios da nossa proposta têm, né, os 16 municípios litorâneos, daí o nome Geoparque Costões e Lagunas, esse, né, buscar levar, vamos dizer assim, alternativas, levar propostas, melhor dizendo, através do turismo, principalmente, né, de um turismo
científico, um turismo étnico, um turismo cultural, enfim, a partir desse viés, levar, né, propostas de desenvolvimento, de geração de renda, né, e até mesmo, além do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, né, as relações estabelecidas por estas sociedades no território do geopárque. Sustentabilidade ambiental, de modo a preservar, quer dizer, usar, né, toda essa riqueza patrimonial dos municípios como recursos, né, a partir da sua preservação para a geração de renda, né, e daí estabelecer uma relação sustentável, né, porque se tem que preservar, né, tem que as relações estabelecidas no espaço geográfico, elas têm que ser que não traga tantos problemas ambientais, pelo contrário, né, gerar renda sem trazer problemas ambientais. Eu acho que isso é uma das principais coisas, e o que diferencia das unidades de conservação, que já tem o objetivo de preservar a biodiversidade, né? Como a geodiversidade, as suas paisagens, diferente do geoparque, como a Kátia falou, que inclui cidades, inclui áreas rurais, inclui populações tradicionais, né, dentro do geoparque, dar valor a esse tipo de relação estabelecida, além da nossa sociedade urbana, né? Então, abrange toda essa diversidade de gente, de pessoas e de patrimônios naturais e culturais. Bem, Felipe, você que cuida dessa área de comunicação, e a gente sabe o trabalho que tem para divulgar toda essa ação que o Geoparque vem fazendo já há quanto tempo, Felipe? Olha, desde 2017, a gente já tinha o Facebook do Geoparque, e foi quando o site oficial foi lançado. A partir desse ano, aquele ano de 2017, a gente começou a percorrer mais esse caminho das redes sociais e da internet para poder expandir a divulgação do projeto. Então, veio o site, Facebook, Instagram, YouTube. Então, assim, a gente já tem uma boa, digamos assim, uma boa relação com as redes sociais e conseguimos satisfatoriamente expandir o projeto em vários nichos, em vários meios de comunicação, e o trabalho realmente é grande, porque são muitas atividades, não só virtuais, mas também presenciais. Teve a pandemia, agora estamos retornando ao presencial. Então, assim, é um malabarismo, às vezes, que a gente tem que fazer, né, para poder deixar tudo nos trinques, para poder divulgar as atividades e os eventos que a gente também organiza, e dos parceiros que estão sempre nos apoiando, né? Então, agora com a terceira edição do workshop, a gente chega a mais uma etapa, né, uma grande etapa, e como a Kátia já falou, estamos querendo, se Deus quiser, ano que vem, poder submeter a nossa proposta à Unesco, para se tornar um geoparque mundial. Vamos lá então, vamos saber como é feita essa inserção e como essa rede mundial de geoparques da Unesco para a América Latina e o Caribe pode agora agregar o nosso geoparque, que conta um pouco da nossa região, do nosso estado do Rio de Janeiro. Como é feito esse trabalho para que isso aconteça, professora Kátia Mansur? Bom, a partir
do nosso conhecimento no Brasil, a gente faz parte de muitos fóruns. Por exemplo, nós fazemos parte do fórum da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia. Participamos nas redes sociais de diversos grupos que trabalham com a questão dos geoparques no Brasil e fazemos contato com os geoparques, porque os geoparques, eles, na verdade, funcionam em rede. Então, todos se conectam, mesmo aqueles que ainda não são geoparques, como é o nosso caso, que somos um projeto. Então, nós temos contato com pessoas de vários lugares do mundo e entre essas organizações, uma organização que é a Rede Geolac, que é a rede de geoparques para a América Latina e para o Caribe. Então, a partir desse conhecimento, a gente apresenta o que a gente vem fazendo, um grupo apoia o outro. Hoje, por exemplo, a gente vai ter no nosso workshop, vai ter a presença do coordenador da Rede Geolac, que é o Eugênio, que falará a partir do Uruguai para a gente. Também teremos a presença da Emaline, que vem do México, para falar sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o professor Carlos Carvalho, do Geoparque Naturtégio, lá de Portugal. Então, a gente funciona em rede, um conversando com o outro, apoiando, dando sugestões, mostrando o que está fazendo, e a partir do que a gente está fazendo, trazer para os demais informações, divulgação, e também aproveitando a experiência de um para apoiar a experiência do outro. É o caso agora de 2 geoparques brasileiros que recentemente foram aprovados pela Unesco. A gente só tinha um, que era o Geoparque Araripe, e agora nós temos 3, que é o Geoparque Seridó e o Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul, que hoje são geoparques mundiais. E tem 2 já na fila que estão submetendo esse ano. A gente espera que o Brasil forme uma rede. O Brasil tem muita condição de ter vários geoparques. E o estado do Rio, dentro dessa condição, é um estado muito especial pelo que possui. Então, o nosso trabalho tem sido de divulgar internacionalmente, nacionalmente, o que o estado do Rio tem, considerando que, como bem falou o Marcão, né, o Marcos Cambra, que o geoturismo ele é uma ferramenta fundamental, assim como a educação. No geoturismo, a gente tem apresentado esses lugares especiais, como a gente fez agora um Geodia lá em Arraial do Cabo, e também na parte da educação, a gente esse ano, no final do ano passado para esse ano, a gente produziu um livro, que é um livro para uso nas escolas, tem quase 180 páginas, com todos os trabalhos, todos os textos, eles buscam ligar as geociências, né, um livro sobre geociência para ser usado nas escolas, com a nossa região. Então, quando a gente fala, por exemplo, da formação de montanhas, a gente fala de onde a gente encontra essas evidências no nosso território. Quando a gente fala da separação com a África, onde é que estão as evidências? Dos estromatóides, da Lagoa Vermelha, da Lagoa Salgada, a gente fala onde é que está. E diz a importância. Então, é um trabalho que a gente, além de divulgar internamente, a gente faz a divulgação para o exterior também. E isso é importante porque atrai turistas, um turismo qualificado, né, para o nosso território. Além daquele que já vem pela beleza, pelas praias, pelo que a gente tem, pelas cachoeiras, pelo que a gente tem, a gente ainda pode ter muito mais, né? Com base nessa ligação entre conservação, turismo e educação. Bem, tocou numa linha importante, professor Marcos Cambra. De um lado, professor, tem a questão do detalhamento, do conhecimento da conservação, da preservação desses recursos locais e regionais estaduais. De um outro lado, a exploração de um turismo sustentável que respeite o meio ambiente. Em que ponto está a sua análise nesta evolução junto ao Geoparque? Perfeito, Meirete. A pergunta é excelente.
porque a proposta, né, como a Kátia já comentou um pouco, sobre o geoturismo, né, que é o turismo científico, mostrando as riquezas naturais, as belezas que são belíssimas, né, raras belezas do território de Maricá até São Francisco de Itabapoana, e outros trabalhos, né, anteriores até ao Geoparque, como, por exemplo, o projeto Caminhos Geológicos, né, que é desde 2000, vem trabalhando essa questão do turismo científico, né, a partir da divulgação desses locais especiais, né, seja através de sinalizações, de placas geológicas, através de folders, né, nos locais, né, nos municípios, enfim, vários, ou na própria rede social, está aí o Felipe, né, para falar melhor sobre isso, sobre tudo que o projeto Geoparque desenvolve, tanto na área de educação quanto na área de turismo. E o objetivo é exatamente esse, né? Fugir, porque a região, né, o território do Geoparque, ela, até mesmo pelo seu histórico, pela sua beleza natural e o histórico do seu uso, né, tem uma atração, um apelo muito forte, os municípios litorâneos, que é aquele turismo de massa, né, de praias lotadas, de embarcações, né, e outras formas. Então, é mostrar, além das praias, né, daquilo que já todo mundo procura, mostrar outras riquezas dos municípios, além desses que as pessoas nem conhecem, né, ou conhecem muito pouco. Né? Então, um exemplo, o Darwin, que passou pelo território em 1832, né, as pessoas saberem que um famoso cientista, um dos mais famosos do mundo, passou pelo território. E outras belezas aqui em Araruama, como você falou, né, a Lagoa de Araruama, a Lagoa Vermelha, que a Kátia já citou, que tem a formação dos estromatóides, uma coisa raríssima no mundo inteiro, né? E está aqui uma riqueza que no mundo todo é raro de se encontrar. E está aqui no nosso território. Então, são coisas que a sociedade não conhece. O turismo que vem lá de fora já está até acostumado, né? Os europeus, principalmente os norte-americanos, inclusive os chineses, tem muito geoparque por lá. Então, quem vem de fora desses locais, que fazem turismo nesses locais, já conhecem a proposta do geoparque. E quando chegam aqui no nosso estado do Rio, eles vão se deparar com isso, né? Mas é importante que isso não fique só na academia, nas universidades. Pelo contrário, a sua rádio, por exemplo, é divulgadora, é uma parceira, e outros projetos, outras organizações civis estão junto conosco, né? Aqui, ó, a gente teve, por exemplo, né, a Serra da Tiririca, né, que a gente desenvolve tanto lá, que já pega aqui, ó, 30 anos. Tem a coleção de camisas. Aqui, ó, pessoal que vai reconhecer aí, ó. Não sei se dá para ver o projeto Vivo Mangue, né? Aí, ó, o Shopping Salinas como parceiro. E aqui atrás, a Rádio Mar Aberto. Está aqui, FM. Então, é uma rede. A ideia é essa, é uma rede para mostrar um turismo com outro olhar, né? um turismo informativo, científico, e, de uma certa forma, dispersar essa grande concentração, que é ótimo, né? Como a Kátia fala, é ótimo a gente estar na beira da praia, comendo um peixinho, tomando uma caipirinha e curtindo ali. Mas tem muitas outras riquezas que as pessoas passam por esses municípios e não sabem,
né? Então, eu acho que o objetivo é exatamente esse, Merete, a partir da sua pergunta, né? É juntar o conhecimento com a proposta de turismo e com a educação, trabalhando com a comunidade através da educação, até para essa comunidade saber como receber os turistas, sabendo que está no território do Geoparque. Divulgar o Geoparque como um produto para o turista que vem para a sua região. Então, é importante essa parte da educação nas escolas, com as universidades, os Geodias são eventos maravilhosos, que é um evento aberto ao público em geral, e chama as pessoas para conhecer essas riquezas, um pouco dessas riquezas. Aproveitando, a gente manda um abraço para o William Ferreira do Salinas Shopping, professor Erasmo, esse grande parceiro com seus projetos aí ambientais, um grande defensor, pessoal de Praia Seca, esse lugar paradisíaco, e a Rádio Mar Aberto FM se orgulha de ser uma emissora fundada em Praia Seca e que tem uma visão de parceria ecológica, de um ambiente mais sustentável, de preservação e valorização dos recursos. Meu querido Felipe, você que trabalha com comunicação, é importante que os veículos, a exemplo da Mar Aberto FM, também estejam juntos nesse projeto. Então, é importante sim, Merete, que todos os nossos parceiros estejam sempre andando junto, porque o Geoparque, esse nosso projeto, ele não é um projeto nosso da universidade, certo? Ele é um projeto para toda a população, para todos os 16 municípios que abrange o nosso projeto, nosso território. Então é importante que todos os atores envolvidos, eles estejam presentes, né? Estejam fazendo essa caminhada em conjunto conosco, né? E a parte da divulgação, ela justamente vem para poder dar essa visibilidade, porque muitas pessoas não conhecem o projeto, não sabem o que significa um geoparque e nem imaginam que tem um geoparque na sua região, na sua cidade, no seu município. Então, realmente, é importante, sim, que, assim, o máximo que a gente puder de parceiros puderem divulgar o projeto, estarem junto conosco, é necessário, sim. E é esse laço, essa rede que a gente está cada vez mais ampliando e trazendo para perto do projeto. Porque sem isso, a gente não consegue fazer o projeto também evoluir e andar. Bem, professora Kátia Mansur, falar um pouco das particularidades desses recursos naturais que o Geoparque coordena na nossa região dos lagos e também indo até o norte fluminense. Por exemplo, vamos falar das particularidades do Geoparque de Araruama, vamos falar um pouco da particularidade de São Jesus do Itabapoana. Quais os diferenciais em que o Geoparque traz para que nós possamos ter esse conhecimento profundo do que a natureza nos oferece? Oi, que boa pergunta. Nós temos 2 bilhões de anos de história no nosso território. Na região de Araruama, na beira da lagoa, por exemplo, ali na Ponta das Bananeiras, ali na lagoa como um todo, em volta dela, a gente tem essas rochas de 2 bilhões de anos. Ao longo do litoral, as variações no nível do mar no passado da Terra geram, então, a possibilidade de depósitos de areia vindos do mar e depositarem e formar as lagoas. Então, a gente tem 2 bilhões de anos de história, 120 mil anos desde o início da história da formação da Lagoa de Araruama, 5 mil anos de idade das lagoas pequenas, porque a Maçambaba tem dois cordões, né? Então, a gente está falando aí de rocha, de sedimento, de estromatórios, que são essas bioconstruções que são raríssimas no mundo. Na verdade, no Brasil,
só existem dentro do nosso território do Geoparque, só existe aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, existe na região da Maçambaba até a região de Arraial, entre Araruama e Arraial, Brejo do Espinho, e depois chegando lá em São João da Barra, lá na foz do Rio Paraíba do Sul, onde tem a Lagoa Salgada com mais estromatórios diferentes. E aí, olha que interessante, a gente tem, na região de São Francisco, a gente tem uma série de lagoas, chamamos de costões e lagunas. Nós temos falésias, que são também indicadores de variação do nível do mar, e temos a foz do Rio Paraíba do Sul e a foz do Rio Itabapoana. Então, a gente fica entre dois rios importantes do estado. Então, a gente tem depósito de duna, de rio, de mar, de laguna, de lagoa, como Lagoa Feia, Lagoa de Cima, lá em Campos. A gente tem os depósitos do Paraíba do Sul, desde a época que, há 120 mil anos, que ele se escondia e vinha caminhando lá de Jamar, que o rio veio caminhando, mas veio lá da Lagoa Feia até a atual foz. Os costões de Búzios, que mostram, Búzios, Cabo Frio, que mostram algumas rochas que eram um mar que foi exprimido quando a África colidiu com o Brasil. A gente chama de orogenia Búzios, formação de montanhas Búzios. Granitos, rochas que fundiram no fundo dessa colisão e que hoje estão à vista, como é o caso da Pedra Lisa, da Pedra do Frade. Regiões como os diques, umas rochas pretas que a gente tem nos costões, que são evidências da quebra da África e da América do Sul, da nossa separação há 130 milhões de anos. Dois corpos magmáticos muito raros, que são o caso do Morro de São João e da Ilha do Cabo Frio, que tem uma composição raríssima. Então, a gente está falando disso, mas a gente está falando demais. Está falando de sítios arqueológicos importantíssimos em todo o litoral. Temos mais de 40 comunidades quilombolas dentro desse território. Tá? Temos uma comunidade, uma aldeia indígena em Maricá. Temos pessoas que pescam ao longo, é um litoral riquíssimo em pesca, de Arraial do Cabo, de Maricá, até São Francisco. São Francisco, mais ou menos 10% da população de São Francisco Itabapoana está envolvida na pesca. É uma coisa incrível. Então, a gente tem uma riqueza no mar, então a gente precisa proteger esse mar, a gente está na década do oceano, a gente precisa pensar nisso. A gente tem uma população feminina muito forte nas marisqueiras, nas pescadoras. Então, a gente tem aí uma riqueza cultural e uma possibilidade de envolvimento na serra e no mar. A pedra do peito de pombo lá em Macaé, enfim, a gente tem o Sano, nós temos tantas coisas bonitas e tantas coisas especiais. Então, falar de Maricá até São Francisco de Itabapoana, falar de Araruama, falar de falésias, falar de lagoas, falar de estromatório, falar de gente que vive, trabalha e é feliz e sofre, passa seus perrengues nessa região, falar da necessidade, que eu acho que de unificar uma luta em prol da melhoria dessa região em todos os sentidos, não só do ponto de vista do conhecimento, que é fundamental, a educação é fundamental, como também do ponto de vista da economia principal da região, que é a economia do turismo, a economia voltada para a pesca, tem a questão do petróleo nessa área, que é a região mais rica do país em termos petrolíferos. Então, a riqueza natural ela é muito grande, e essa riqueza ela tem que estar de acordo e tem que estar trabalhando a favor das pessoas. Então, por isso que a gente trabalha aqui nessa conjunção de gente, natureza, né? O Geoparque é gente, é natureza. Por isso que a nossa logo é essa que tem a África, o Brasil e tem uma pessoa. Porque a gente não pode esquecer que nesse ambiente maravilhoso vivem pessoas que têm que se apropriar dessa riqueza e têm que enriquecer a partir dela, mas enriquecer da melhor maneira, não de uma
uma maneira de se dar bem, e sim no sentido de todos vivermos bem e pela riqueza que temos, cultural e natural. Então, não sei se eu te respondi, você me perguntou da riqueza natural, mas eu não podia deixar de falar das pessoas. Desculpa. Sem dúvida, porque nós temos que valorizar essas comunidades tradicionais que estão aí há bastante tempo produzindo e sem apoio e sem políticas públicas, que é o que eu vou agora perguntar para o professor Marcos Cambra. A questão da política pública voltada para estas comunidades, voltada à política pública para o interesse comum e também no respeito aos recursos e na exploração sustentável desses recursos. Merete, essa pergunta ela é um pouco provocativa, né? Na verdade, o nosso projeto, a proposta, né, que vai de encontro aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Unesco, ela, na verdade, ela vem reforçar, né, o que a política pública ambiental ela está inserida nesse contexto, né, da política pública ambiental como proposta para um desenvolvimento sustentável, buscando aí esses objetivos que a própria Unesco traça, né? A gente sabe muito bem que o histórico da ocupação do território, que inclusive tem as riquezas, né, que a Kátia citou, as riquezas culturais e as riquezas históricas diante disso, de uma ocupação do nosso território que desde lá que os portugueses chegaram aqui até os dias atuais, é uma exploração em que o meio ambiente ele é visto simplesmente como um recurso, como algo a ser retirado, né, para a produção econômica, né? Mas a nossa proposta já é uma outra, né, em que você pode retirar da natureza as riquezas sem, contudo, preservando, né, e não trazendo tantos problemas ambientais que, quando a gente fala problema ambiental, a gente não está falando só da biodiversidade ou da geodiversidade, né, dos elementos sem vida da natureza. A gente está falando das sociedades que ali se estabelecem no espaço geográfico e, a partir dali, se relacionam, né, com esse espaço, com esses elementos da natureza. Então, a própria proposta do Geoparque, uma das exigências da Unesco, é o apoio dos municípios, da política pública, né, das gestões dos municípios que integram o território. Inclusive, o território dos geoparques se constrói a partir dos limites dos municípios. Então, a política pública ambiental é importantíssima, tanto na esfera municipal, principalmente, né, onde está mais associada ao território, né, em si, como a esfera estadual e até federal, né? Então, a gente, hoje em dia, infelizmente, esses últimos anos, a gente tem visto uma política ambiental, um certo retrocesso, né? Pelo que a gente tem acompanhado nos noticiários, né? E nos dados, até porque as notícias elas se baseiam nos dados científicos, né? Produzidos pelas pesquisas científicas. Então, a política pública, a nossa proposta é chamar a política pública dos municípios, do Estado e até federal para compor conosco a busca de uma via de produção sustentável, né? Que, como a Kátia falou, as pessoas não é somente para alguns investidores que vão ganhar bilhões, né, ou milhões que sejam,
explorando o território, mas para toda a comunidade que vive ali, inclusive as populações tradicionais que sempre tiveram à margem, acho que desde que os portugueses chegaram aqui, né, em relação aos índios, né, os nativos daqui, até hoje. Né? Até hoje a gente vê isso, a gente está vendo os problemas que ocorrem na Amazônia, temos vários exemplos aí. Né? E aqui no estado do Rio não é muito diferente, não. Né? O projeto Geoparque, ele resgata, né, de uma certa maneira, não é resgatar, não sei se é a palavra correta, mas busca exatamente valorizar essas comunidades e fazer com que elas sejam respeitadas, né? E até de aprender com elas, porque elas se estabeleceram aqui há muito mais tempo, algumas, a maioria, se não todas, preservam a sua cultura, a sua forma tradicional de se relacionar com o meio ambiente e que é muito mais evoluída, ao meu ver, do que como a gente se estabelece, né, nas cidades nas suas periferias. Né? Eu acho que a gente tem muito mais a aprender com essas comunidades tradicionais que servem muito de exemplo do que propriamente a nossa forma de ocupação do espaço, do território, oprimir, né, e marginalizar essas populações. Então, eu acho que a política ambiental, eu acho que tinha que ter essa visão, conforme o nosso projeto, que tem essa visão holística, né? Eu acho que as políticas ambientais têm que compor isso, inclusive até mesmo para fechar, vamos dizer assim, na palavra mais popular, com a proposta do Geoparque, até para a chancela da Unesco, né? A parceria das prefeituras vão de encontro a esses objetivos. Professora Kátia, a gente está vendo como a ação do homem tem sido penosa para o planeta que já passou por diversas eras, grandes mudanças, e estamos aí a acompanhar o que isso tudo que o homem fez ao planeta, ao meio ambiente, vem ocorrendo. Todas essas situações extremas do clima, a gente está vivendo uma situação muito peculiar. E o homem ainda não se atentou, porque quanto mais ele é cruel com a natureza, ele é cruel com si próprio, mas ele não ainda se atentou para isso, professora. É verdade, é verdade. A natureza ela se desenvolve em equilíbrio. Né? Nós vemos toda a história da Terra, do ponto de vista geológico, do ponto de vista biótico da vida também, a gente vê que quando a gente mexe num lado, desequilíbrio do outro, e isso vai gerando sérios problemas para as populações. E, na verdade, nós vemos isso no nosso território também. Por exemplo, quando nós mexemos numa linha de costa, colocamos uma construção, um exemplo típico que ocorre na nossa região, vou falar aqui que muita gente conhece, Barra do Furado. Barra do Furado foi feito um mole de pedra para permitir uma função importante, para permitir a entrada dos barcos pesqueiros, só que no que foi feito aquela construção, os sedimentos que vêm pela deriva ao longo do litoral, eles começaram a se depositar no lugar e não chegar mais do outro lado. O que acontece? De um lado a praia ficou grande, engordou, e do outro lado começou a ter erosão. Lá em Atafona, quanto menos sedimento chega do Rio Paraíba, menos sedimento constrói o litoral. Então, a gente vê no litoral as respostas mais rápidas do que no interior. No interior, a erosão, por exemplo, numa montanha, é vista, um rio começa a assorear e tal, mas no litoral, a dinâmica marinha, a dinâmica do mar é muito forte. E a gente tem que tomar cuidado com isso tudo, porque as evidências começam a aparecer.
de lugares que estão acelerando a erosão, e nós temos, ao longo do nosso litoral, uma série de evidências de variação do nível do mar no passado, que a gente tem um projeto para isso, que é o levantamento dos pontos de interesse para entender as variações do nível do mar no passado, para a gente se programar para o futuro. Por exemplo, datando um determinado lugar que esteve inundado há 300 anos, por exemplo, que era uma praia, e a gente sabe que ele está lá. E vamos mais longe, vamos a 3.000 anos, vamos a 4.000. Qual era a altura do nível do mar naquela época? O que o IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, está falando? Que a gente vai aumentar quase 1 metro, talvez, numa situação mais crítica, 70 centímetros, no final daqui a 70 anos. E o que a gente vai perder? Vai perder as cidades, vai perder sítios importantes, e a gente vai ter que ou fazer alguma ação para impedir, de alguma maneira física, ou fazer alguma coisa para a gente aceitar e se mudar, ou então mudar o nosso comportamento agora. Eu acho que esse o papel que a gente precisa discutir. Está na hora da gente cuidar do nosso planeta, de diminuir a nossa pressão sobre os ecossistemas, fazendo com que as pessoas consumam menos, usem menos, emitam, que os governos emitam menos gases de efeito estufa a partir de sua política energética. Então, tudo isso faz parte daquela discussão das mudanças climáticas. E também faz parte daquilo que a gente precisa pensar, que são aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também eles não só prestam atenção nas questões ambientais, mas prestam atenção nas questões humanas, na questão da igualdade de gênero, na questão da fome, na questão da resiliência, das cidades mais resilientes, do consumo da energia, da proteção do mar, da proteção da terra. Então, nós que trabalhamos com essa questão do Geoparque, a gente tem que estar afinado com essas políticas internacionais também, no sentido de trazer uma melhor... pensar no melhor futuro, almejar um futuro melhor, porque do jeito que nós estamos atuando, o nosso futuro não será melhor, infelizmente. Então, eu acho que da sua pergunta me passa que nós que vivemos num geoparque à beira do mar, nós seríamos muito atingidos caso essas mudanças ocorram com essa força que está indicada. Então, e não é uma coisa para daqui a 100 anos, são coisas que estão acontecendo agora. A gente vai no nosso litoral ver erosão já atingindo determinadas áreas que não atingiam antes. A gente vê a mudança na biota, quantidade de peixe, a quantidade de caranguejo, os rios que estão poluídos por esgotos. Isso tudo gera o Rio Una com tantos problemas, a Lagoa de Araruama com tantos problemas. Eu acho que a gente precisa entender que depende de nós, né? Se nós como a gente já falou, acho que até aqui uma vez, a Terra, ela já passou por isso tudo e ela vai suportar. Agora, será se nós, seres humanos, vamos suportar? Essa é uma pergunta que fica. Então, acho que a gente tem uma mudança de comportamento. E no nosso geoparque, isso é muito importante. Vão perder sítios, vão perder cidades, vão perder lugares que são muito afetivos para nós, né? E, então, eu acho que a gente precisa pensar bastante e que não é para daqui a 100 anos, não. É para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E que daqui a pouco a gente vai começar a ter a ver isso de uma maneira muito mais forte do que já está vendo hoje. E olha que a gente já está vendo. A gente precisa entender, professora Kátia Mansur, o papel nosso aqui nesse planeta, o que nós vamos deixar para os nossos descendentes. Nós podemos melhorar isso tudo com ações até muito simples. Basta a gente entender o nosso papel
aqui no planeta. Basta a gente entender. E é por isso que estará acontecendo hoje e amanhã o terceiro workshop Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Felipe, divulga pra gente a programação, Felipe. Então, pessoal, a programação ela tá bem extensa e, assim, tá bem recheada. Hoje a gente vai ter a abertura do evento às 2h, com várias representantes de entidades e de municípios também. Depois a gente vai fazer uma homenagem especial aos 2 novos geoparques mundiais da Unesco, Geoparque Seridó e o Caminhos do Quênia do Sul, brasileiros. Aí depois a gente segue com as palestras, né? Teremos o primeiro bloco com 3 palestras de representantes de fora aqui do Brasil. Teremos uma parte de debate e depois seguimos com mais 2 palestras, que vai ser de um projeto que a gente está organizando lá em São Francisco de Itabapoana, em escola municipal, com alunas, um projeto bem bacana, que vai ser falado. E teremos também uma palestra do Caio, né, de um projeto também bem bacana. No meio da programação, a gente vai estar lançando vídeos temáticos sobre vários assuntos, tanto da parte científica, quanto cultural, histórica, gastronômica, turística do nosso território. Nesse primeiro dia, a gente encerra essa programação e amanhã, na sexta-feira, a gente continua com a parte mais forte do nosso projeto, que são as pessoas que fazem realmente o nosso território. Então, a gente vai iniciar às 2h também, com a parte dos povos originários, comunidades tradicionais, marisqueiras, quilombolas, indígenas. Depois a gente segue com a parte das instituições acadêmicas, onde teremos o Marcão fazendo uma bela palestra da parte do projeto Caminhos Geológicos pela UERJ. E teremos uma participação também bem especial do nosso podcast Terra Versa. A gente vai reunir a equipe para poder fazer um bate-papo, para dizer como é que foi esse processo da criação do podcast, essa interação com os convidados, dos lançamentos que a gente tem realizado desde o ano passado. Depois a gente segue a programação com os representantes municipais, as secretarias, falando um pouco dessa relação do município com o projeto do Geoparque. E, no meio também dessa programação, estaremos lançando esses vídeos especiais temáticos que a gente tem organizado, né? E temos depois o encerramento com toda a equipe do projeto, do evento. Serão 2 dias de eventos, mas eu queria também perguntar a você sobre o Geodia. Qual o calendário do Geodia para este ano? Então, o Geodia, a gente voltou presencial agora em abril. A gente realizou a 7ª edição lá no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Macaé. E foi dia 30 de abril. A gente deu esse primeiro pontapé do ano. Aí, nesse mês, agora de maio, a gente realizou lá em Arraial do Cabo, no Pontal do Atalaia, que foi dia 21, nossa 8ª edição. E a 9ª edição, que está sendo também esperada, a gente prevê realizar lá em São Francisco de Itabapoana, nas falésias da Praia Doce. Só que a gente ainda não tem uma data ainda definida, que a gente precisa alinhar com a Secretaria lá de Cultura, de Educação, de Turismo, para a gente poder realizar esse evento, tendo a parceria deles sendo oficializado. A gente prevê realizar nesse mês de junho, mas a gente ainda não tem uma data.
Felipe, posso falar um negocinho nesse meio para lembrar? Que agora também em junho, na Semana de Meio Ambiente, a gente vai participar do evento em São Pedro da Aldeia, de um evento no dia 6, um evento no dia 10 em Armação de Búzios, numa palestra, no dia 11 em Armação de Búzios, a inauguração de 3 painéis nossos, dos caminhos geológicos da UERJ e o nosso da UFRJ, e no dia 10 também, lá em São João da Barra, a gente vai estar num evento da Semana do Meio Ambiente. Era só para lembrar, que eu não sei se você ia lembrar desse detalhe, por isso que eu te interrompi, desculpa. Não, que isso. Na verdade, assim, os geodias, o que a gente tem de informação é isso até então. A gente pretende realizar a 9ª edição, né, lá em São Francisco da Bapuana, ainda não temos data. Mas, como a Kátia falou, nesse mês de junho, a gente comemora o dia, a semana, o mês, né, do meio ambiente, e o nosso projeto foi convidado a participar em várias atividades, eventos que os municípios estão realizando, né, como São Pedro da Aldeia, São João da Barra e lá em Armação de Búzios. Então, estaremos aí nessa semana do dia 6 ao dia 11, percorrendo o nosso território, levando muito conhecimento, informações e super feras, nossas mascotes, para todos. Ô Felipe, deixa o endereço eletrônico do Geoparque para o pessoal acompanhar o que vocês estão fazendo e todas as reportagens, vídeos, enfim, os podcasts. Então, assim, no website vocês conseguem acessar todas as nossas redes sociais. Então, acesse www.geoparquecostões-e-lagunas sem acentuação.com. Lá vocês vão ter acesso aos vídeos, ao nosso canal do YouTube, o Facebook, o Instagram, e onde está sendo divulgado todo o nosso terceiro workshop e outros eventos que a gente tem realizado. Então, www.geoparquecostões-e-lagunas.com. Seu canal de conhecimento sobre patrimônio e geoconservação. Quero muito agradecer o nosso querido Felipe Abraão Monteiro, da Coordenação de Comunicação do Geoparque. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima. Eu que agradeço, Merete, e a todos. Obrigado. Minha querida professora Kátia Mansur, mais uma vez, muito obrigado, hein? Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada, Merete. Obrigado. Professor Marcos Cambra, mais uma vez, valeu, hein? Obrigado. Ligaram o seu microfone aí, professor. Mais uma vez, obrigado, hein? Me desculpa, agradeço também em nome do projeto, né, da Faculdade de Geologia da UERJ, e deixo um abraço carinhoso e forte para os nossos parceiros que você citou, o William, né, e o Erasmo aí da região, grandes parceiros. Assim como a rádio, né, você, Merete, e os demais que fazem esse programa maravilhoso. A gente que agradece a permissão de participar de um projeto tão importante, não só para todos nós, a nossa região, nosso estado do Rio, nosso Brasil, mas também para o nosso planeta. Obrigado a todos vocês. A gente está encerrando mais esse programa, agradecendo a sua participação. Compartilhe essa entrevista. Você também pode acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais, plataformas digitais, acompanhando também pelo Dial 98,7, essa é a Rádio Mar Aberto FM. E o nosso programa Se Liga Aí. Amanhã tem mais. Obrigado à direção, à produção. Valeu, Carlinhos. Valeu, Alex. Vem aí à tarde na Mar Aberto FM. Tchau. Se Liga Aí.